Uma boa noite, uma grande alegria estarmos aqui mais uma vez para essa transmissão do nosso devocional. Esse ministério tem sido um ministério muito oportuno em tempos de pandemia, em tempos de isolamento, e nos alegramos porque o Senhor Deus tem nos dado a oportunidade de entrarmos nas casas das pessoas, né? E você está acessando essas transmissões pelo seu celular, pela sua TV, pelo seu computador, seja ele qual for, mas você tem conseguido acessar, também divulgar, está compartilhando as nossas lives, as nossas transmissões. Muito obrigado por sua audiência, muito obrigado pelo seu apoio. Muitas pessoas até estão nos dando palavras de incentivo, né, dizendo: Pastor Wagner, continue depois que a pandemia acabar. Tem sido uma grande bênção. Nós estamos orando para que Deus de verdade nos dê sabedoria para usarmos as ferramentas, os veículos de comunicação da melhor maneira possível. Já tenho aqui alguns irmãos da igreja dando uma boa noite e obrigado por você participar. Que mais uma vez nessa noite possamos entender de Deus o seu recado, a sua palavra possa vir de uma maneira assim que nos instrua e nos ensine e também esteja assim nos fortalecendo para viver da melhor maneira possível para o Senhor, fortes, é claro, do Senhor, e também nos instruindo no sentido de nos dar sabedoria para agirmos de maneira certa, para termos a conduta coerente, espiritualmente correta. Portanto, hoje, dia 18 de abril do ano de 2020, mais uma vez, eu aqui, você aí na sua casa, nós estaremos na presença de Deus, aprendendo mais da palavra do Senhor. Vamos orar e pedir que Deus nos abençoe. Pai, obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Abençoe agora o devocional, a tua palavra, que ela possa ser oportuna, uma bênção para cada vida, cada coração, salvando almas que ainda não se entregaram a Cristo e edificando as almas que já são crentes no Senhor e precisam do fortalecimento de Ti. Eu preciso, todos nós precisamos, ó Pai, agora entramos na Tua presença, em nome de Jesus, amém. Muito bem, lembro a você que a nossa transmissão através da minha página do Facebook, ela está em sincronia com a página da Segunda Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto. Também todas as nossas transmissões, depois você pode revê-las através do nosso canal do YouTube, Segunda Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto. Portanto, sem mais, vamos ver o que Deus tem para nós nessa noite e que o Senhor possa nos instruir, como nós já dissemos na sua palavra. Abra comigo sua Bíblia no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, versículo 57, diz a palavra do Senhor: E os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. E Pedro seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os principais sacerdotes e os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhe a morte. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, e não o achavam. Mas por fim chegaram duas testemunhas falsas e disseram: Este disse: Eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: Não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. E respondendo o sumo sacerdote, disse-lhe: Conjuro-te, pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: Tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo: Blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouvistes agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles, respondendo, disseram: É réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam punhadas, e outros o esbofeteavam, dizendo: Profetiza-nos.
Cristo, quem é que te bateu? Terminamos a leitura por aqui, ainda fomos até o versículo de número 68, mas nessa noite nós estaremos falando sobre esse seguinte título. Nós vamos falar sobre preso em casa estranha. O preso em casa estranha. Nós já oramos, portanto, nós podemos já ir para a nossa introdução neste importante devocional. Uma coisa tem acontecido de uma maneira muito comum nestes dias e com aquilo que está acontecendo neste texto bíblico aqui. O que temos em comum é que todos nós estamos presos em nossas casas. Estamos presos em nossas casas. E aquilo que aconteceu ali com o Senhor Jesus Cristo também está acontecendo conosco, né? Assim como nós estamos presos em casa, o Senhor Jesus também ele esteve preso numa casa. Mas eu coloquei o título assim para fazermos a propaganda do nosso estudo, porque na verdade esse título reflete aquilo que aconteceu com Jesus naquele dia e naquela ocasião. O Senhor Jesus Cristo foi preso em uma casa estranha. Preso numa casa estranha. Claro que nós gostaríamos, de não estarmos confinados, presos, nós gostaríamos assim de ter a liberdade para a vida comum, as nossas atividades de igreja, as nossas atividades de trabalho, as nossas atividades de entretenimento e etc. Mas isso não está sendo possível. Mas a grande verdade é que este tempo em que estamos impedidos, ou pelo menos estamos sendo aconselhados de não sairmos das nossas casas, esse tempo tem nos ensinado que as nossas casas, elas podem nos ensinar muitas coisas importantes. E eu quero então fazer uma analogia, uma aplicação, uma comparação entre o Senhor Jesus preso aquele dia naquela casa e nós também nestes dias que estamos presos em nossas casas. Portanto, que o Senhor Deus nos ajude e nos ensine lições preciosas sobre este tempo de prisão em nossas casas. Então vamos a alguns ensinamentos. Em primeiro lugar, nós vemos que ali aconteceu uma apreensão, no mínimo um tanto quanto esquisita. Olha o que diz o versículo número 57, e os que prenderam a Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Ali uma apreensão um tanto quanto estranha. Este conselho que planejou tudo aquilo, eu estava lendo um comentário à parte, esse conselho ele se referia à instituição religiosa e política mais poderosa dos judeus. A Bíblia nos fala ali que estavam os escribas, os anciãos, o sumo sacerdote Caifás, todos ali. Mas é interessante porque nesta ocasião aqui, pelo menos nesse momento, Jesus ele não foi levado para o templo para ser julgado, mas o Senhor Jesus foi levado para a casa do sumo sacerdote Caifás. E ele foi preso ali naquele lugar, ele foi preso ali naquela casa. Você já pensou que situação interessante? Como eu disse ali, que apreensão um tanto quanto esquisita. Na verdade, quando nós analisamos todo o contexto da prisão do Senhor Jesus Cristo e tudo aquilo que estava acontecendo, nós vemos que aquilo aconteceu porque eles queriam apressar o processo de prisão, e não apenas isso, mas principalmente a morte do Senhor Jesus Cristo. A morte. E uma outra coisa também um tanto quanto esquisita, para usar a força da expressão da palavra colocada ali nesse primeiro ponto, é que ali aqueles homens, aqueles principais sacerdotes, os anciãos, a Bíblia nos fala que eles estavam à procura de não apenas testemunhas que pudessem falar alguma coisa contra o Senhor Jesus Cristo, mas a Bíblia nos fala que eles estavam atrás de falsas testemunhas. Falsas testemunhas. Que coisa, né? Como o mundo ataca a verdade da palavra de Deus, dos servos de Deus, da igreja do Senhor Deus.
esse ataque contra a obra de Deus, ele se refletiu de uma maneira muito clara e até, como eu disse, um tanto quanto esquisita, quando aconteceu então o aprisionamento do Senhor Jesus Cristo, naquele momento, naquele dia, no final daquela tarde, na casa de Caifás. Uma apreensão um tanto quanto esquisita. Fazendo uma comparação dentro das devidas proporções, nós podemos perceber que muitas coisas que estão acontecendo no mundo atual, contra a verdade da palavra de Deus, contra aqueles líderes que estão falando de Deus e tentando resgatar um pouco dos princípios da palavra de Deus, você percebe quantas coisas esquisitas elas estão acontecendo? E de repente aqui ou ali, principalmente por causa desse mundo tão ativo e dentro de veículos de comunicação poderosos, de repente elas se revelam. Meu amado, tudo isso nos mostra como o poder das trevas ele é forte contra as obras do Senhor Deus. Aqui o Senhor Jesus, em primeiro lugar, nesse nosso devocional, ele preso ali na casa estranha de Caifás, nós vemos assim esta apreensão esquisita. Portanto, você, crente no Senhor Jesus Cristo, nós precisamos também ter a sabedoria para as nossas ações, as nossas orações e os nossos serviços e a nossa fidelidade. Nós também precisamos ter a sabedoria porque muitas coisas estranhas, muitas coisas esquisitas estão acontecendo. Muitas destas coisas nós nem até encontramos respostas para elas, não é verdade? Mas a verdade é que o nosso Deus, e amém por isso, o nosso Deus, ele não é um Deus esquisito, ele não é um Deus estranho, muito pelo contrário, o nosso Deus, ele é o Deus da verdade, ele é o Deus do esclarecimento, ele é o Deus que realmente quer que o sigamos dentro de um conceito de verdade, de razão, de compreensão, de entendimento. Então, em primeiro lugar, nesse nosso título que nós colocamos hoje sobre preso em casa estranha, nós vemos em primeiro lugar que o Senhor Jesus Cristo, ele foi vítima de uma apreensão ali um tanto quanto esquisita. Ele foi levado ali para a casa de Caifás, e ali quase que numa reunião de bastidores, os líderes, os sacerdotes, a Bíblia nos fala ali, os anciãos, eles começam a interrogar, a julgar o Senhor Jesus Cristo, a trazer testemunhas falsas. Querido irmão, nós precisamos estar então preparados para as coisas esquisitas, que com certeza estão dentro do plano do maligno. Deus nos ajude, vamos ficar firmes no Senhor. Dentro até dessa aplicação, percebeu que apesar de estarmos na nossa casa, não parece tudo muito esquisito, tudo isso que está acontecendo, De repente você não pode sair para lá, para cá, até mesmo dentro de casa, 1 milhão de coisas e cuidados. Interessante, mas existem semelhanças naquilo que aconteceu com Cristo e o que está acontecendo conosco. Mas vamos ao segundo ponto. Em primeiro lugar, uma apreensão esquisita. Em segundo lugar, no nosso ensino hoje à noite, nós vemos uma agressão erudita. Uma agressão erudita. A Bíblia nos fala no versículo 59, ora, os principais sacerdotes, os anciãos e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus Cristo. Uma coisa, estudando, e para falar a verdade, eu não me lembro de quando preguei a última mensagem nesse contexto, mas esse devocional eu nunca fiz uma mensagem sobre esses pontos. Ele dá uma mensagem extraordinária. Mas em segundo lugar, nós vemos assim o tipo de agressão que o Senhor Jesus Cristo está sofrendo, e aquilo que coloco aí na nossa projeção ilustra exatamente o que está havendo aqui com Jesus então. É uma agressão erudita. O que significa a palavra erudita? É uma agressão dentro assim de um conhecimento, dentro de uma cultura elevada, dentro de um entendimento muito alto.
E quando eu falo entendimento, cultura, o que eu quero dizer é que no mundo que ataca a obra de Deus, no mundo que ataca, a vontade de Deus, a palavra de Deus, meu amado irmão, a verdade é que também existe muita gente inteligente. Existe muita gente assim preparada. Existem muitos instrumentos que abrem a sua boca e eles sabem o que é que eles estão falando. Sabe, o inimigo ele também trabalha no campo do preparo, no campo onde existem principais sacerdotes, no campo onde existem anciãos experientes, no campo onde existem falsas testemunhas poderosas. Isso nós estamos vendo no campo político, poderíamos ficar muito tempo falando sobre isso aqui, mas a verdade é que as nossas lives, as nossas transmissões aqui, elas não têm ido para o foco da política. Nós não queremos aqui falar sobre política, mesmo que isso seja importante em muitas ocasiões, mas nós estamos aqui para falar de Deus, da palavra de Deus. Mas o campo político ele mostra isso também, como os ataques contra as lideranças que, como eu disse, estão querendo fazer alguma coisa a favor de Deus e da palavra e dos princípios do Senhor, como esses ataques também são poderosos. Gente que tem realmente poder nas suas mãos, poder político, poder financeiro, poder econômico, poder social, poderes. É uma agressão erudita. Então, por isso que tudo isso que está acontecendo, agora trazendo um pouquinho para nós temos que orar mesmo e interceder muito, muito pelo nosso país, pela nossa nação e pelo nosso governo, porque aquilo que nós chamamos de esquerda ou de ataque contra a nossa liderança, isso é algo assim muito mais sério do que nós pensamos. Isso não apenas está no campo da política, mas isso está no campo divino, na área espiritual. E o Senhor Jesus Cristo, quando ele foi trazido e preso ali na casa do sumo sacerdote Caifás, aquela prisão, naquela casa estranha, mostrou uma agressão erudita, mostrou uma agressão muito forte, mostrou uma agressão de profundo entendimento. Por conta disso, o crente não pode ser um alienado, um distraído, mas ele também tem que se preparar nas coisas de Deus e também nas coisas seculares, para que ele não vá, conforme diz a palavra de Deus, e não vá e seja levado pelos ventos doutrinários. E os ventos doutrinários, eles não estão apenas no campo da teologia ou das escrituras, mas também em outras áreas. Portanto, naquela casa estranha, não apenas o Senhor Jesus, ele sofreu uma apreensão esquisita, mas ele também sofreu uma agressão erudita. Terceiro e último lugar no nosso devocional, o Senhor Jesus, ali também nós vemos uma ascensão explícita. Uma ascensão explícita. A Bíblia nos fala no versículo 64, disse Jesus, tu dissestes, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Agora eu me acho no direito de até de tomar um copo de água e ver a maravilha do texto bíblico e pegar fôlego na garganta e falar sobre a bênção que acontece naquela casa. A bênção é essa, porque mesmo o Senhor Jesus preso numa casa estranha, agora ele abre a sua boca. Mesmo ele sendo acusado pela agressão erudita, pelos falsos acusadores, pelas falsas testemunhas, mesmo acontecendo tudo isso, agora o Senhor Jesus Cristo, ele se levanta. Ele é ali interrogado, ele é indagado, e de repente o Senhor Jesus, ele diz, tu verás que em breve o Filho do Homem será assentado, ou estará assentado à direita, e tem uma expressão ali até com letra maiúscula nas Escrituras, se referindo à pessoa do Altíssimo Deus, porque diz, sentado à direita do poder. À direita do poder. Terceiro e último lugar, nós vemos que ali o Senhor Jesus preso naquela casa,
existe a ascensão do próprio Cristo. Não uma ascensão física ainda, mas uma ascensão verbalizada. A ascensão manifestada no seu ensino, na sua palavra. E ele, de certa forma, em poucas palavras ali, ele traz uma profecia sobre o que aconteceria com ele dentro de alguns dias, de poucos dias. Poderíamos até dizer dentro de algumas horas. Ele fala, verás o Filho assentado à destra do poder. E não apenas isso, ele estica ainda a sua profecia, ele prolonga dizendo, e vindo sobre as nuvens do céu. Ele fala sobre a sua ascensão, mas ele também fala sobre a sua vinda. O Senhor Jesus ali preso naquela casa, ele fala sobre a sua vinda. Explicitamente, ele diz a sua mensagem. E aquilo que ele faria com a sua vida e aquilo que ele faria com a vida de todos aqueles que um dia colocaram ou colocariam a fé nele. O nosso devocional, em terceiro lugar, mostra então a ascensão explícita de Cristo numa casa totalmente sem Cristo. Numa casa que estavam ali preparando, toda a cena para o seu aprisionamento, para a sua acusação, para as mentiras levantadas contra ele. Tudo preparado, tudo planejado. Mas a glória de Deus se levantou naquela casa. Meu amado, o que eu quero dizer em terceiro e último lugar é que nós podemos estar presos, não em casa estranha, porque graças a Deus a casa onde nós estamos isolados não é uma casa estranha, é a nossa casa. Mas independente disso, também estamos um tanto quanto presos, confinados, impedidos por conta da pandemia. Mas o que eu quero dizer é que pode acontecer qualquer coisa. O que nós temos de ter como atitude é realmente levantar o testemunho de Cristo. Deixar o mundo saber, mesmo presos dentro de casa, deixar o mundo saber qual é a nossa fé. O Deus que nós servimos. O Cristo, o Salvador que nós cremos. Isso precisa ficar muito revelado, muito claro. O mundo então pode nos prender dentro das nossas casas, mas ele não pode prender o nosso testemunho cristão. Ele não pode impedir a nossa comunicação. E nessa hora eu digo como tem sido então preciosa as redes sociais, os veículos de comunicação, seja o Facebook, seja o Instagram, seja o YouTube, seja o WhatsApp, seja o que for, como tem sido importante então agora crentes com sabedoria se manifestando e fazendo com que se torne pública a sua fé em Jesus Cristo. Portanto, o Senhor Jesus, naquele dia, ele esteve aonde? Ele esteve preso numa casa estranha. E nós, como eu disse, também estamos presos em nossas casas. Portanto, que o Senhor nos ajude a, neste tempo de isolamento, de uma certa prisão, entre aspas, que o Senhor Deus nos ajude a estarmos servindo ao Senhor da melhor maneira possível. Estarmos entrando na presença de Deus com mais frequência possível. E estarmos descansando e confiantes no Senhor Deus, custe o que custar. Meu amado, eu termino a nossa transmissão convidando você, se ainda não tem Cristo Jesus como seu Salvador pessoal, convidando você a ir até Cristo agora, como você está, e entregando sua vida a Jesus. E você que é um salvo, você que é um crente, não desanime. Não vamos desanimar, não podemos parar. Vamos continuar firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Como diz o nosso querido pastor Jaime, e dizia com tanta frequência, vamos continuar, continuando, mesmo que presos em nossas casas. Pai, obrigado por sua palavra. Ajude-nos a te servir melhor, mesmo presos, ó Pai.
perdoe os nossos pecados, aumente a nossa fé. Que essa transmissão possa alcançar os corações. Em nome de Jesus, amém e amém. Muito bem, antes de encerrar, eu quero agradecer todas as pessoas que entraram aqui na nossa live, na nossa transmissão, irmãos da igreja, irmãos de outras igrejas, irmãos de outros lugares, outras cidades. Muito obrigado por você compartilhar também, a nossa transmissão. Glória a Deus por isso. Amanhã, 9 horas EBD. Amanhã é o dia do Senhor. Portanto, vamos estar aqui reunidos para aprender da palavra de Deus, cultuar ao Senhor, 9 da manhã aqui, certo? 10h30 a EBD para as crianças. Então, todas as crianças também estejam conectadas e vamos também nos divertir e aprender